A X-Class, diz a Mercedes, é uma picape que não faz concessões. É facilmente a opção mais desejável neste segmento em crescimento, a opção Rolls-Royce. Se você tem um orçamento premium para a compra de um caminhão leve desse tipo, se você quer uma picape e pode pagar os preços pedidos, temos quase certeza de que você gostaria de ter uma. Tinha que acontecer. Uma picape de marca premium, a Mercedes X-Class eleva o padrão para esse setor utilitário de uma forma que a empresa espera que compradores privados bem-sucedidos achem difícil de resistir. E a ideia de uma picape da Mercedes pode soar incomum, mas realmente não deveria. O fabricante de Stuttgart tem todas as credenciais necessárias para produzir algo assim. É uma força conhecida no mercado de veículos comerciais leves, graças a uma linha bem conceituada de vans e veículos off-road extremos, como o robusto SUV Classe G e o poderoso Unimog. Isso sugere que a empresa tem toda a experiência necessária para produzir o tipo definitivo de caminhão. Curiosamente, ela optou por não usar esse legado de engenharia aqui, preferindo desenvolver a X-Class, como parte de um projeto conjunto que também produziu outros 2 modelos de picape, a Renault Taliscan e a segunda geração da muito mais conhecida Nissan Navara. Será que isso foi sensato? Bem, não teria sido se a Mercedes simplesmente tivesse colocado sua marca em um produto comum de grande volume, mas segundo a própria marca, não foi isso que aconteceu aqui. Centenas de milhões de euros foram gastos para transformar aquela base da Nissan no que é divulgado como a primeira picape de um fabricante premium. Na verdade, não é. Cadillac e Lincoln vendem caminhonetes desse tipo há anos. O conceito, no entanto, é novo para o mercado europeu e também para o nosso, onde o segmento de picapes atualmente cresce a uma taxa de cerca de 15% ao ano, com cerca de 55 mil vendas anuais, muitas delas para proprietários de pequenas empresas de alto poder aquisitivo, que são o público-alvo aqui. Agora, como esperado, uma marca premium tem preço elevado, porém as brechas fiscais na posse de uma picape podem tornar isso menos relevante. Se não importar, a X-Class parece, no papel, um nível acima dos concorrentes convencionais. Promete unir a praticidade robusta delas a uma condução mais sofisticada, cabine inteligente e padrões superiores de segurança e conectividade multimídia para trabalho, descanso e lazer. Ela promete não só ser todo o carro que você vai precisar, mas também todo o carro que você pode querer. Será que uma caminhonete pode realmente cumprir esse tipo de promessa? Hora de descobrir? Não acredite em quem diz que a X-Class é só uma Nissan Navara com outro logo. Agora sim, os 2 veículos foram projetados como parte de um projeto conjunto que a Mercedes fez com a aliança Renault-Nissan, mas eles realmente mantêm personalidades bem distintas. Agora você percebe isso se olhar para o que realmente é diferente aqui, e isso é praticamente tudo o que importa. Este é um veículo um pouco maior do que seu primo japonês, com uma bitola mais larga e um chassi mais robusto. Há também uma versão topo de linha com motor V6 e tração integral permanente, algo ausente nas versões da Nissan e Renault deste projeto. Nem tudo que deveria ser igual realmente é. Em breve falaremos dos motores compartilhados. Vamos começar pela área em que a X-Class define novos padrões para picapes, comportamento dinâmico e conforto ao rodar. Se você conhece essa categoria de veículo, talvez saiba disso. Em 2015, a segunda geração da Nissan Navara revolucionou esse setor, ao abandonar o antigo formato de eixo traseiro com feixe de molas, que antes era considerado obrigatório para manter uma capacidade de carga de 1 tonelada. E em vez disso, esse modelo foi pioneiro no uso de um eixo traseiro multilink e molas helicoidais, o tipo de coisa que você encontra em um SUV. Embora, neste caso, tenha sido fornecido com um design reforçado que manteve a capacidade de carga necessária e que era mais apropriado para as necessidades de uma picape. Agora, a Mercedes havia insistido nesse desenvolvimento caro e muito complicado como pré-requisito para se envolver nesse projeto, então a engenharia derivada da Navara simplesmente teve que entregar isso para eles. Um ponto de partida para uma picape que, pelo menos em certo grau, pudesse se comportar da maneira que se espera de uma Mercedes, será que faz isso bem? Até certo ponto sim, mas por mais engenharia sofisticada que tenha, uma picape nunca será totalmente igual a um carro.
Na verdade, se um modelo desses existisse, seria melhor evitá-lo, pois não serviria para as tarefas difíceis e práticas esperadas de uma picape. De fato, se você dirigir uma classe X em um trecho de asfalto mal conservado, vai sentir muito mais instabilidade na condução do que sentiria em um SUV grande. Afinal, há um limite para o que um engenheiro pode fazer quando o produto em questão precisa ter um chassi de longarinas resistente e rígido. Isso também afeta o desempenho nas curvas. Quero dizer, se você tentar jogar essa picape em uma curva fechada com um pouco de entusiasmo em alta velocidade, tudo o que vai sentir é um monte de subesterço. O mais importante é que aqui você não sente solavancos em buracos e lombadas, nem balanço exagerado nas curvas rápidas. Isso afeta quase todas as outras picapes leves do segmento. A Navara definiu um novo padrão dinâmico, mas a Mercedes ainda não estava totalmente satisfeita e passou mais alguns anos refinando o conjunto com ótimos resultados. Nenhuma outra picape oferece tanta estabilidade e conforto em alta velocidade. E uma caminhonete que é capaz de se mover por curvas fechadas de um jeito que realmente vai te surpreender se você já conhece os concorrentes desse modelo, mas ela ainda não lida muito bem com mudanças de direção muito rápidas. Mas, quando você dirige de forma mais tranquila, na maioria das vezes você vai até esquecer que está em um veículo comercial. Um dia ao volante de uma picape comum pode ser, extremamente cansativo, a menos que seja só rodovia. Com uma classe X, porém, você vai sair muito mais relaxado. O refinamento também ajuda nisso. E uma das coisas que criticamos na Navara Mark II quando testamos foi justamente a relativa falta de refinamento, oferecido pelo seu motor diesel de 4 cilindros e 2,3 litros, e é esse o motor que as versões mais vendidas da X-Class também precisam usar. A Mercedes também, obviamente, pensou assim porque colocou uma grande quantidade de material de isolamento acústico para resolver isso e recalibrou tanto o motor quanto a transmissão. O resultado é uma grande melhoria. Embora haja mais ruído sob o capô do que alguns compradores da Mercedes esperam, especialmente em marcha lenta, dirigir na estrada é tranquilo. É claramente diferente de um veículo comercial leve, com níveis surpreendentemente baixos de ruído do vento, considerando seu formato quadrado. Assim como na Navara e em seu modelo irmão, o Renault Alaskan, o motor 2,3 litros a diesel está disponível em duas configurações de potência. As versões de entrada X220D vêm com 163 cavalos de potência. Eu evitaria essas versões. Primeiro porque nessa versão de entrada não há opção de câmbio automático de 7 marchas, essencial para aproveitar ao máximo a experiência da X-Class. Em segundo lugar, devido ao peso alto da X-Class, que supera 2,2 toneladas, isso significa que ela precisa de um pouco mais de força do que o motor básico pode oferecer, se quiser se mover com agilidade de verdade. Com tudo isso em mente, optamos por testar a versão desta Mercedes que a maioria dos clientes vai escolher, a X250D de 190 cavalos. Ela vem apenas com transmissão automática de 7 marchas. Esse câmbio é um pouco lento nas trocas, mas é suave, macio e combina perfeitamente com o comportamento mais refinado que é o cartão de visitas dessa picape. O câmbio automático diminui a vantagem de aceleração esperada desse motor mais potente. O tempo de 0 a 100 km por hora em 11,8 segundos é apenas cerca de 1 segundo mais rápido do que o motor menos potente consegue, e a velocidade máxima de 175 km por hora é praticamente a mesma. O torque, porém, sobe pouco mais de 10%, chegando a 450 Nm, o que já basta para eliminar a sensação de falta de potência do X220D. Claro que, mesmo assim, ele não chega nem perto da aceleração potente que você sente na variante da classe X, que todos os compradores provavelmente gostariam de ter, a X350D com motor V6. Esse motor diesel de 3 litros e 258 cavalos entrega 550 Nm e ainda conta com o câmbio automático de 9 marchas mais moderno que a Mercedes usa na sua linha de carros de passeio. A X350D vai de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 204 km por hora. Possui um sistema de tração integral 4MATIC mais avançado que o das versões de 4 cilindros da classe X. Esse sistema permanente reduz a necessidade do controle de tração ao acelerar após curvas lentas em piso escorregadio. Aqui, porém, temos o sistema 4MATIC, de tempo parcial desenvolvido pela Nissan, que você precisa ter na X220 ou X250D.
Isso é controlado por este seletor rotativo no painel. Normalmente o veículo fica em tração traseira com duas rodas motrizes, mas se as condições piorarem em velocidades de até 100 km/h, você poderá mudar para o modo 4H com tração nas quatro rodas, que é ideal para manhãs geladas. Para mudar para a reduzida é necessário parar, alinhar as rodas dianteiras e selecionar o neutro. E depois de fazer isso e engatar o modo 4L, você vai se sentir no comando de algo realmente muito capaz. De fato, mais do que um Navara seria, e isso graças à bitola dianteira e traseira mais larga deste modelo Classe X. Mas quão capaz exatamente? Isso depende de você ter escolhido ou não as duas principais opções off-road que a Mercedes oferece. Um pacote de aumento de altura do solo eleva a altura em 20 mm, chegando a 221 mm e vai te levar para trilhas realmente difíceis e lamacentas. E estando lá, se tiver o bloqueio opcional do diferencial traseiro instalado, deve conseguir seguir em frente. De preferência com a parte inferior protegida pelo painel de proteção inferior opcional. Com esses itens, sua X-Class pode apresentar ótimos números para uso off-road. O assistente de partida em rampa vai te ajudar a subir inclinações com um ângulo de ataque de até 30,1 graus. No topo da inclinação, você vai contar com um ângulo de transposição de rampa de 22 graus. E então o DSR, um regulador de velocidade em descidas, que basicamente é o controle de descida em rampas, vai te ajudar a descer a ladeira com um ângulo de saída de até 25,9 graus. Esta Mercedes atravessa a água com até 600 mm de profundidade e oferece impressionante articulação das rodas. E se você estiver dirigindo em uma inclinação, pode inclinar ela lateralmente em até 49,8 graus antes de tombar. Não, a gente não vai testar isso. A direção hidráulica, lenta e um pouco leve, que dificulta curvas rápidas no asfalto, é algo que te ajuda fora de estrada. E ela é uma boa aliada na situação mais comum, a manobrabilidade urbana. Você vai precisar de bastante espaço para lidar com o diâmetro de giro de 13,4 metros de parede a parede. Além disso, os sensores de estacionamento são opcionais, até nas versões mais caras, mas estacionar é mais fácil graças à melhor visão do capô em comparação à Navara. E há uma câmera de head série em todas as versões. Vamos ser sinceros, o design das picapes costuma ser quadrado e sem inspiração, por isso ficamos muito admirados. O Concept X-Class, o modelo protótipo que a Mercedes exibiu para despertar interesse nessa X-Class antes do lançamento da versão de produção. Esteticamente, ela era elegante e desejável de um jeito que nenhuma caminhonete pequena tinha sido antes, então foi um pouco decepcionante descobrir que o modelo final de showroom era bem mais conservador no visual. Ela tem presença sim e olha, é grande pelo menos pelos padrões europeus, sendo 40 mm mais longa e 38 mm mais larga do que o projeto da Nissan. Companheira de plataforma, você certamente não nota sinais da origem comum. Com o modelo Navara na dianteira, estilizado para dar ao X-Class a aparência imponente dos SUVs de luxo da marca, todos os elementos típicos dos crossovers estão presentes. A estrela posicionada centralmente, a grade do radiador com duas lâminas, o capô alto e bem esculpido e os faróis que se estendem para trás nas laterais. Mais agressivo é este painel inferior do para-choque, que é largo, expansivo e fundamentalmente prático. Para enfatizar as mudanças adicionais feitas em relação ao primo Nissan desta picape, especialmente a bitola mais larga e também os reforços no chassi. O acabamento superior desta variante se destaca pelos faróis Full LED, e pelo protetor inferior simulado cromado. O que é até bom, pois, se olhar de lado, verá que essa Mercedes se parece muito com a Navara no perfil. Na verdade, as duas picapes são quase idênticas, exceto, claro, pelo desenho das rodas deste modelo X-Class. Os compradores escolhem entre rodas de 17 ou 18 polegadas. Neste caso, temos as de 18 com 19 polegadas sob encomenda. Esses trilhos de teto e estribos opcionais dão o toque final. Agora, a Mercedes não oferece a carroceria King Cab, disponível na Nissan, com portas de abertura invertida e bancos traseiros de uso ocasional. Então, é a cabine dupla ou nada. Esse é o formato que quase todos querem agora. Já comentamos sobre o tamanho. Este modelo excede os limites, sendo 55 mm mais longo que um dos favoritos da categoria, o Mitsubishi L200. E na traseira, essa era a parte do veículo que parecia incrível. Na forma de protótipo, onde a tampa traseira, elegantemente curvada, era totalmente cercada por uma moldura distinta de iluminação em LED.
Em comparação, este modelo de produção é apenas convencional. Mesmo a versão topo de linha busca sofisticação, com detalhes cromados pouco práticos no para-choque e lanternas traseiras de LED mais brilhantes. Hora de subir para a cabine e sentar lá dentro. Já viu um interior de picape assim? Não, nós também não. O que chama a atenção imediatamente é o centro do painel, com seus 2 pares de saídas de ar inspiradas na aviação, que ficam logo abaixo dessa tela multimídia em estilo tablet, flutuante. O volante de 3 raios transmite esportividade e qualidade, e os instrumentos embutidos visíveis por ele são herdados do Classe C. Adicione o couro ártico costurado e o acabamento em microfibra dinâmico desta versão topo de linha, e o ambiente executivo estará completo, ou quase completo. Escritores criticaram o uso de plástico duro e durável nas partes inferiores do painel e ao redor da alavanca de câmbio em um Mercedes. Nós só diríamos que certamente não são inadequados para uma picape. Aos nossos olhos, esse tipo de acabamento é necessário para a proposta desse modelo. E de qualquer forma, há muitos pontos positivos nas áreas que não precisam suportar arranhões, riscos e chutes frequentes. O topo do painel com toque macio e essa parte inferior da central com acabamento prateado. Por exemplo, agora falamos sobre essa grande e destacada tela multimídia, onde você não vai precisar ficar cutucando com o dedo como teria que fazer nos telas oferecidas nos modelos rivais, porque há controles separados para isso logo abaixo da alavanca de câmbio. Essa protuberância futurista atende suas necessidades de informação com um comando giratório que pode ser girado, deslizado e pressionado sob uma superfície elevada. Touchpad que permite que letras, números e caracteres especiais sejam escritos à mão. Neste modelo com volante à direita, há o incômodo de fazer isso com a mão esquerda. A tela que esse sistema controla vem de série na versão áudio 20 de 7 polegadas, mas aqui ela foi atualizada para o tamanho maior de 8,4 polegadas que acompanha o sistema opcional Command Online. Com isso, além do habitual sistema de áudio DAB, com 8 alto-falantes, interface de mídia e conectividade Bluetooth, você tem disco rígido, navegação 3D, informações de trânsito em tempo real e controle de voz Linguatronic. O que mais? Os bancos são bem confortáveis, principalmente os bancos com ajuste elétrico em 8 posições desta versão topo. Pena que só o acabamento mais caro tem suporte lombar. Naturalmente, há a posição elevada de dirigir que é comum a toda picape e você tem uma boa visão para frente sobre o capô longo. Agora, infelizmente, sua visão para trás é prejudicada pelos pilares das janelas e pela janela traseira relativamente pequena. Ainda bem que a câmera de ré é de série. Os sensores de estacionamento traseiros não são de série. Os porta-objetos da cabine são razoáveis, mas nada excepcionais. Entre os bancos, você tem 2 porta-copos ao lado do freio de mão, felizmente convencional, mas eles não podem ser tão grandes devido à posição do controlador do sistema de infoentretenimento à frente. Se estiverem em uso, pode ser difícil achar onde colocar o celular, pois a base do console central não tem espaço para armazenamento. Aqui você conta com compartimento superior para óculos de sol, porta-luvas grande, porta-objetos nas portas e bolso com rede no espaço para os pés do passageiro dianteiro. Por fim, há indícios de que este design tem origem compartilhada com a Nissan, caso queira procurar por eles. Com os controles do sistema de tração nas 4 rodas e, principalmente, com a chave de ignição, você pensaria que a Mercedes teria criado a sua própria. Hora de sentar no banco de trás. Ainda não achamos uma picape cabine dupla com traseira realmente confortável para 2 adultos em longas viagens. Esta também não é. Um pouco decepcionante, o aumento no comprimento do modelo X-Class não foi usado para inclinar mais o encosto traseiro como em um carro. Você fica sentado bem ereto, a menos que tenha azar e fique no meio. Você vai notar que o túnel de transmissão, sendo baixo, não atrapalha suas pernas. Quem compra cabine dupla geralmente não leva adultos grandes por longas distâncias e o espaço oferecido aqui não é inferior ao dos concorrentes. Passageiros de 1,80 metros que não se incomodam com a cabeça tocando levemente o teto conseguirão se acomodar facilmente atrás de pessoas da mesma altura. Outra vantagem é levantar a base do banco para acessar 2 compartimentos ocultos. Ou para criar espaço extra para levar itens que você não quer colocar na caçamba, esta janela traseira central que se abre é um detalhe interessante. Ela pode ser operada eletricamente como opcional neste modelo top de linha. O
O básico também está bem coberto com bolsos nos encostos dos bancos, 2 saídas de ar, uma tomada de 12 volts e compartimentos de porta de bom tamanho, tudo fornecido. Alguns itens básicos para começar. Os preços sem impostos vão de 28 a 40 mil libras, e a maioria dos modelos será comprada com o motor diesel 2.3 de 4 cilindros que testamos aqui. Oferecido com 163 cavalos de potência e câmbio manual de 6 marchas, na versão básica X220D ou com 190 cavalos, e transmissão automática de 7 marchas nesta versão intermediária X250D, a tração nas 4 rodas Formatic sob demanda é padrão em ambas essas versões principais. Ironicamente, o sistema Formatic mais robusto, permanentemente ativado, é reservado para a variante que menos provavelmente verá uso pesado fora de estrada, o modelo topo de linha automático X350D, que usa um potente motor diesel V6 de 3 litros com 258 cavalos de potência. Você precisa saber que esta picape X-Class é vendida apenas por concessionárias de vans da Mercedes-Benz, então não espere encontrá-la ocupando espaço no showroom junto com os SUVs premium da marca na sua concessionária local. Isso indica que, apesar do marketing focado no estilo de vida, a empresa ainda enxerga o veículo como um utilitário robusto para trabalho pesado. Se é isso que você busca, vai precisar de um modelo de entrada Purrey, com motor 4 cilindros, ideal para profissionais que usam a caminhonete no trabalho. Mas quem gostaria de uma com um pouco mais de prestígio? Essas pessoas podem se decepcionar ao descobrir que só a versão cabine dupla, sem opções de cabine simples ou estendida, disponíveis em muitos concorrentes. Os proprietários mais ricos, maioria nas vendas, não vão se importar com isso. Essas pessoas não hesitarão em pagar mais para fazer upgrade para versões mais luxuosas da X-Class. Um valor extra de 1.200 libras acima da versão básica garante o acabamento intermediário Progressive, ou, se você optar por essa derivação X250D, terá a chance de desembolsar cerca de 4.800 libras acima do acabamento básico, e garantir para você a versão topo de linha que estamos testando aqui, embora nesse ponto você já esteja chegando perto de um preço de 35 mil libras sem impostos. Na configuração testada com alguns extras, o preço sem impostos seria cerca de 40 mil. Vou explicar os motivos em um minuto. Espera-se que isso supere os valores cobrados pelas picapes das marcas tradicionais, e você estaria certo. Uma Nissan Navara comparável, com grande parte da mesma engenharia e exatamente o mesmo motor diesel, 2.3 litros, faria você economizar uma quantia significativa, cerca de 6 mil libras. Uma comparação mais relevante, porém, pode ser feita com a picape que, até a chegada desta, era a opção preferida. Se buscasse um modelo premium nesse segmento, a Volkswagen Amarok. Agora, a Amarok só está disponível com um motor diesel V6 TDI de 3,0 litros, oferecido em versões de 163, 204 ou 224 cavalos de potência. Compare com uma variante como o modelo X-Class, que provavelmente terá motor de 4 cilindros. Para essa Mercedes, você provavelmente terá de pagar um valor a mais. Isso vai ficar entre 3.000 e 3.500 libras a mais, dependendo da versão que você estiver olhando. Você também pode considerar uma picape de marca popular com alta especificação como alternativa comparável a essa Mercedes. Se for o caso, uma olhada rápida na lista de preços confirma isso. Pelo preço da X-Class mais barata, menos potente e mais simples, você poderia comprar várias rivais com interior de couro e mais potentes. Nas versões mais equipadas, como uma Ford Ranger Wildtrak, uma Toyota Hilux Invincible, Fiat Fullback Cross, uma Isuzu D-Max Blade ou uma Mitsubishi L200 Barbarian, por exemplo. Mas, é claro, todas essas vão desvalorizar muito mais rápido do que essa Mercedes. Se depois de considerar tudo isso você concluir que é uma X-Class que você realmente quer, então vai querer saber um pouco mais sobre os níveis de equipamentos, então vamos dar uma olhada nisso agora. Como já dissemos, a versão Devil Pure Spec é focada no trabalho. Mesmo aqui, a câmera de ré, faróis de neblina, retrovisores elétricos, luzes diurnas, controle de cruzeiro, ar-condicionado semiautomático e step normal. O sistema de infoentretenimento Áudio 20 CD oferece touchpad e tela central de 7 polegadas permitindo acessar rádio digital, áudio Bluetooth e interface de mídia.
Há uma grande variedade de equipamentos de segurança de série, que abordaremos em breve, agora sobre tecnologia da informação. Como outras marcas premium, a Mercedes criou sistemas para monitorar seu veículo pelo smartphone. Todo modelo X-Class vem de série com o pacote Mercedes-Me Connect Standard Services, que funciona por meio de um aplicativo gratuito. Isso avisa quando é hora da revisão e pode detectar e compartilhar detalhes sobre itens de desgaste do seu carro. Além disso, o aplicativo possui um botão de acionamento rápido para assistência em caso de acidente ou PAN e alerta automaticamente os serviços de resgate em acidentes. Tem mais! Pelo app Mercedes-Me, você verifica o status do seu X-Class, vê onde está estacionado, quanto combustível tem e acessa informações de trânsito em tempo real. Se você emprestar o veículo, terá acesso a um rastreador, que pode mostrar a localização de uma X-Class em movimento em um mapa de navegação. E também há um recurso de cerca virtual que vai te avisar se o veículo saiu de uma área predefinida. Com a configuração padrão, o que você recebe se, como a maioria dos compradores em potencial, quiser algo um pouco melhor do que a versão básica por spec pode oferecer? Bem, idealmente você vai querer pelo menos investir um pouco mais para pegar a versão intermediária chamada Progressive, que é reconhecida por um visual menos utilitário. Os para-choques traseiros de plástico escuro do modelo de entrada são trocados por para-choques na cor da carroceria, que na dianteira ficam acima de uma proteção preta fosca simulada. No nível Progressive, você ganha rodas de liga leve de 17 polegadas, retrovisores aquecidos, limpadores automáticos, soleiras de alumínio com marca e trilhos para fixação de carga na caçamba. Por dentro, há um revestimento de piso mais refinado, um sistema de som aprimorado com 8 alto-falantes, espelho retrovisor interno eletrocrômico com bússola integrada e acabamento em couro no volante e na alavanca de câmbio. Para ter a sensação de estar em um sedã de luxo na sua X-Class, é preciso a versão topo de linha, como a que testamos hoje. Inclui estofamento em couro sintético Artico com microfibra dinâmica, banco do motorista com ajuste elétrico em 8 direções e lombar, ar-condicionado automático, Thermatronic e acabamento interno estilo alumínio. Neste nível, você ganha rodas de 18 polegadas, protetor frontal cromado, retrovisores elétricos rebatíveis, faróis Full LED potentes e lanternas traseiras em LED mais brilhantes. Surpreende a ausência de sensores de estacionamento e navegação neste nível. Agora, vejamos as opções. A Mercedes acredita que a maioria dos compradores da X-Class vai querer personalizar seus veículos e, por isso, ofereceu a maior variedade de acessórios. Assim, eles podem criar um toque individual antes de passar aos itens mais estilizados. Você precisa se perguntar se realmente usará sua X-Class fora de estrada com frequência. Se a resposta for sim, você vai precisar do bloqueio de diferencial traseiro opcional e do pacote de aumento de altura, que oferece mais curso de suspensão e eleva o veículo em 20 mm. Quem costuma encarar lama com frequência também faria bem em escolher o painel de proteção inferior, que protege o motor e a transmissão de possíveis impactos prejudiciais fora de estrada. Quaisquer que sejam os desafios de direção que você tenha em mente, você quase certamente também vai querer instalar um engate de reboque. Além disso, eu também consideraria um jogo de pneus de inverno. Além do básico, o ideal é começar o processo de encomenda personalizada analisando os diversos pacotes opcionais disponíveis. O principal recurso ausente nos acabamentos padrão é a falta de sensores de estacionamento no Pure Spec. O pacote Plus inclui esses sensores e o sistema de trilhos de carga. Em outros modelos, os sensores vêm em um pacote de estacionamento que inclui câmera de visão de 360 graus. A maioria dos compradores escolhe o pacote de inverno com aquecimento nos bancos dianteiros e esguichos do limpador. Nos modelos intermediários Progressive, há ainda o pacote de conforto opcional. Isso inclui itens de conforto do acabamento Top Spec, como estofamento em couro ártico, ar-condicionado digital Thermatronic e bancos dianteiros com ajuste elétrico e lombar. Quando se trata de opcionais individuais, provavelmente o mais importante a considerar é se você quer atualizar o sistema de infoentretenimento do padrão áudio 20 de 7 polegadas para o pacote de navegação Command Online, que vem com uma tela maior de 8,4 polegadas. Agora, isso é opcional acima da versão de entrada e inclui disco rígido, navegação 3 de informações de trânsito em tempo real e comando de voz Linguatronic. Se você não puder investir nesse sistema premium, o pacote de navegação Garmin Map Pilot pode ser adicionado ao pacote padrão Áudio 20. Sobre estética, evite o acabamento básico e terá um pacote de estilo, como neste caso com estribos, barras de teto, vidro escurecido e rodas de liga leve maiores.
No acabamento Progressive, o pacote de estilo traz faróis e lanternas traseiras Full LED. Com o acabamento topo de linha Power, o pacote traz ainda um painel com acionamento elétrico no centro da janela traseira. E as rodas de 17, 18 ou 19 polegadas estão disponíveis conforme o acabamento escolhido. Também há pinturas metálicas opcionais por custo extra. Aqui temos o bronze Axonite, e alguns compradores podem não conseguir resistir, incluindo o típico recurso de picape, uma barra grossa de estilo na traseira da cabine. Sobre a cabine, tapetes de veludo são opcionais, e nas versões topo de linha é possível adicionar estofamento de couro legítimo preto ou marrom e acabamento em madeira texturizada para um clima ao estilo S-Class. Há também os extras práticos comuns de picape, como capota rígida opcional com ou sem barras de teto integrada ao travamento central, com iluminação interna e acabamento personalizado. Você também pode considerar uma cobertura rígida ou retrátil para a caçamba. Um divisor sob essa cobertura ajuda a separar itens menores. E para a área de carga, seria interessante considerar os trilhos de piso opcionais, o kit de protetor de caçamba que vai proteger essa área de amassados e arranhões e a caixa de armazenamento com trava. Barras de suporte presas aos trilhos do teto e tapetes de borracha para todas as estações podem ser um investimento inteligente. Talvez você também queira saber que a X-Class pode até servir de base para um motorhome. Agora falando de segurança. Sistemas de frenagem autônoma já podem ser bem conhecidos no mundo dos carros de passeio, mas esse tipo de tecnologia ainda é relativamente incomum de se encontrar em uma picape. Estamos satisfeitos em saber que o pacote Mercedes Active Brake Assist vem de série em todas as versões da X-Class. Esse sistema avisa o motorista sobre possível colisão e freia automaticamente se não houver resposta. Esse sistema é o maior responsável pelas 5 estrelas do modelo no teste Euro NCAP. E os testes indicaram que ter esse sistema vai eliminar 20% dos acidentes de traseira e vai diminuir a gravidade deles em mais 25% dos casos. Todos os modelos têm assistente de faixa que alerta se você sai da faixa na estrada. Assistente de reconhecimento de placas de trânsito identifica placas de velocidade e mostra no painel. Se você escolheu o engate para reboque, há também o assistente de estabilidade do trailer, que previne o balanço perigoso do trailer. Agora, mais cedo também mencionamos o recurso padrão eCall, de resposta automática de emergência, que irá alertar os serviços de emergência sobre a sua localização geográfica exata. Se os airbags forem acionados em um acidente, outros recursos de segurança são mais conhecidos. Há o assistente de partida em rampa para ajudá-lo a subir ladeiras íngremes e um regulador de velocidade DSR para descidas, que facilita a descida do outro lado. Além dos tradicionais auxílios eletrônicos de frenagem, tração e estabilidade, se tudo isso falhar em evitar um acidente, você terá 7 airbags, incluindo frontais duplos, laterais e de cortina e um de joelho para o motorista. Também há pontos Isopix traseiros para cadeirinhas infantis. Quão prática será a X-Class no dia a dia? Vamos baixar a tampa traseira travável com a grande maçaneta central e ver. Você pode mantê-la horizontal para cargas longas, mas não dá para abaixar totalmente a tampa, pois o grande para-choque traseiro impede, como nos concorrentes. A altura do piso da caçamba é de 854 mm em relação ao chão. Depois que você coloca suas coisas, a caçamba é bastante longa, medindo 1.587 mm. Esse é um dos melhores números do segmento, o que faz com que essa caçamba seja um pouco mais longa do que a de uma Nissan Navara comparável. Também há mais largura entre os arcos das rodas do que você encontra naquele modelo japonês. 1.215 mm, e isso seria suficiente para carregar transversalmente este palete europeu se não tivéssemos este protetor de caçamba opcional. A largura total de lado a lado de 1.560 mm, porém, é exatamente a mesma da Navaro. Assim como a altura do espaço de carga de 474 mm, no total, há uma capacidade de carga dentro desta plataforma de 2,48 metros cúbicos. Para te dar uma perspectiva do segmento sobre tudo isso, vamos além das comparações com a Nissan e comparar a praticidade da caçamba deste modelo da Mercedes com as favoritas da categoria como a Mitsubishi L200. Fazendo isso, você vai perceber que a área de carga da X-Class é mais de 100 mm mais longa, cerca de 90 mm mais larga e oferece uma folga significativamente maior entre as caixas de roda. Então, não, você não precisa sacrificar a praticidade para ter um pouco mais de estilo nesse segmento.
Quanto ao peso dos itens que você pode carregar, bem, como de costume, o uso de um câmbio automático provavelmente vai reduzir a capacidade total de carga útil. Isso significa que para ter o valor máximo em uma X-Class, só a versão básica X220D pode ser comprada com câmbio manual. Com o modelo de entrada, você poderá carregar até 1.087 kg se optar pela versão X250D, que só vem com câmbio automático. Na versão que estamos testando aqui, esse valor cai apenas um pouco para 1.066 kg. De qualquer forma, se você combinar isso com o tamanho generoso deste compartimento de carga, terá capacidade para transportar bastante coisa. A Mercedes nos diz, por exemplo, que uma X-Class pode transportar até 17 barris de cerveja de 50 litros cheios. Bem, vamos acreditar na palavra deles. Itens longos, como varas, podem ser empurrados pela área central da janela traseira. Se você tiver trilhos de teto acima da cabine, pode fixar barras de suporte para transportar esquis. Lembre-se também de que há uma generosa capacidade máxima de reboque de 3,5 toneladas em toda a linha X-Class, e isso não é superado na categoria. Isso significa que este veículo será capaz de rebocar um iate de 8 metros ou um trailer com 3 cavalos. E quando você estiver transportando algo desse peso, ainda poderá carregar até 800 quilos na caçamba. Agora, além dos dados práticos, valorizamos detalhes inteligentes. Se evitar a versão de entrada, terá trilhos para fixar a carga. Com isso, grampos deslizam ao longo de trilhos em formato de C posicionados na parede traseira da cabine e em ambos os lados da caçamba, aqui. Assim, até itens de formatos incomuns podem ser facilmente fixados. Gostamos também da iluminação de LED na caçamba. A X-Class é a única picape que traz isso de série. Esta terceira luz de freio aqui contém LEDs, que iluminam toda a caçamba e são acionados por um interruptor no console central. Ao ligar a ignição, a luz da caçamba desliga automaticamente. E, finalmente, como de costume na picape, há a opção de adicionar coberturas rígidas ou retráteis para a caçamba, capotas rígidas, divisor de caçamba, barras de estilo e este protetor de caçamba com a marca. Sobre os custos de uso, aqui surge um ponto fraco da X-Class. Você esperaria que o consumo de combustível e os índices de CO2 fossem quase iguais aos do Nissan Navara, pois este Mercedes utiliza os mesmos motores. Na verdade, os números obtidos são um pouco diferentes e o motivo não é difícil de entender. O comprimento extra, a bitola mais larga e o reforço do chassi deste Mercedes talvez inevitavelmente tenham cobrado seu preço, em termos de aumento de peso. Um X220D pesa 2.213 kg em sua versão de entrada e isso são 227 kg a mais do que um Nissan Navara equivalente e ainda 63 kg a mais do que o Volkswagen Amarok, com motor V6. É por isso que o consumo combinado de 37,2 milhas por galão que você vai conseguir em um X220D fica bem abaixo dos 44,8 milhas por galão que você consegue em um Navara com o mesmo motor de 163 cavalos. E o consumo de 35,8 milhas por galão deste automático X250D de 190 CV é facilmente superado pelos 40,4 km por litro de um Navara automático com motor idêntico. O consumo do X350D, por sua vez, é de 31,3 milhas por galão. Ainda assim, veja pelo lado positivo, o rendimento que você consegue ainda é facilmente melhor do que aquele Volkswagen Amarok, que para muitos compradores será uma comparação mais relevante. E você pode monitorar o sucesso das suas tentativas de economizar através de um mostrador de consumo na tela central do painel, que mostra graficamente a economia do veículo nos últimos 15 minutos de uso. As emissões de CO2, apesar de ainda mais altas do que as da Navara, são competitivas para a categoria. A versão básica X220D tem uma emissão de 200 gramas por quilômetro e a X250D tem uma emissão de 207 gramas por quilômetro. Já a X350D apresenta uma emissão de CO2 de 237 gramas por quilômetro. Este modelo X-Class. Níveis de emissões podem ser importantes caso ou quando o Tesouro passe a classificar as picapes. Sob o mesmo tipo de sistema de tributação pessoal baseado em CO2 que é usado para carros comuns, atualmente a tributação sobre benefício em espécie para esse tipo de picape é uma taxa fixa de 3.150 libras. De qualquer forma, pessoas físicas e empresas pagarão alíquotas de 20%, 40% ou 45%, dependendo da sua renda.
Isso se aplica porque o veículo tem capacidade de carga acima de 1.000 quilos, qualificando-o para alíquotas mais baixas do imposto sobre carro de empresa na categoria de veículo comercial. E, claro, porque esse valor de capacidade de carga qualifica esta Mercedes como um veículo comercial leve, as empresas podem recuperar o IVA do preço original de compra. Lembre-se de que os motores a diesel usam o processo usual de redução catalítica seletiva, que exige uma mistura de ureia e água chamada AdBlue. Estamos te avisando porque a mistura de AdBlue precisa ser reabastecida periodicamente e você pode fazer isso. Como parte dos intervalos regulares de manutenção, eles são determinados pelo computador de serviço assistido padrão, que calcula quando as visitas à oficina são necessárias com base no uso real do veículo. Se você quiser alguns dados para se planejar, a Mercedes informa que os intervalos de serviço são necessários a cada 18.000 milhas. Ela oferece planos flexíveis, permitindo orçamento antecipado para manutenção. O que mais? Os valores residuais devem liderar na categoria. Quanto ao seguro, bem, para o X220D e este X250D, a classificação é Grupo 33 sob uma apólice de veículo comercial. Você ainda recebe garantia de 3 anos sem limite de quilometragem e 12 anos contra perfuração. Além disso, você recebe o pacote exclusivo Mercedes-Benz Mobilo Van Reino Unido, que oferece assistência 24 horas na estrada por até 30 anos, desde que faça a manutenção regular do veículo em uma concessionária autorizada Mercedes. A ideia de poder dirigir um luxuoso Mercedes e ainda assim aproveitar os benefícios fiscais de um veículo comercial é realmente atraente, e o mesmo vale para este modelo X-Class. Queríamos que o design fosse igual aos protótipos, mas o que foi entregue ainda é facilmente a picape mais desejada do mercado. Como deveria ser pelos preços que estão sendo cobrados, a Mercedes escolheu muito bem o modelo base. A base do Nissan Navara oferece a este concorrente uma dinâmica de condução que vai impressionar quem está acostumado com as respostas rústicas dos rivais óbvios. Agora, todas as picapes unem a capacidade off-road de um SUV Extreme com a carga de um pequeno caminhão. Mas esta aqui consegue fazer tudo isso e ainda oferece grande parte da qualidade da cabine e o refinamento em estrada de um sedã de luxo. Do seu próprio jeito, é o mais perto que hoje se pode chegar do carro ideal para algumas pessoas. Se você pode pagar uma X-Class e deseja esse tipo de picape, dificilmente terá algo de que não goste nela. É verdade que alguns dos acabamentos internos menos óbvios não parecem muito com os da Mercedes, mas essas são peças que realmente precisam ser duráveis para combinar com a proposta deste veículo. Fora isso, bem, há algumas peças herdadas da Nissan que não parecem muito apropriadas. O motor diesel de 4 cilindros. Ele poderia ser um pouco mais silencioso e também um pouco mais econômico. A opção de um sistema de tração nas 4 rodas permanente, em vez de sob demanda, nos modelos principais, seria bom ter. É uma pena que o motor intermediário de 190 cavalos preferido pela maioria não possa ser combinado com câmbio manual. Fora isso, não há outras reclamações. Fora isso, a X-Class recebe uma avaliação muito completa da nossa parte. Além dos atributos já mencionados, é a picape mais segura da categoria e também a mais conectada. Ainda assim, ela também consegue ser tão adequada para uso pesado quanto as melhores concorrentes. Outros modelos dessa categoria tentam alcançar o luxo adicionando estofamento de couro, melhor sistema de entretenimento e barras cromadas ao pacote padrão. Uma X-Class, por outro lado, transmite sofisticação pelo próprio design. A diferença é importante, e se você está procurando algo nesse segmento, isso pode ser suficiente para fazer com que essa X realmente seja a escolha certa.